Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje eu vim trazer para vocês um pouco da minha experiência. Quando foi que eu comecei a ler a Bíblia, sabe? As dificuldades que eu tive e o que eu consegui entender que eu precisava para massificar, para aprender a palavra, para conhecer mais esse Deus. E a gente só conhece esse Deus através da palavra dele, né? A gente precisa, entendeu? Você pode ter as suas experiências, você pode buscar muito vídeo, ouvir muita coisa, mas você precisa da palavra. Não tem como você conhecer esse Deus se não ler a palavra, entendeu? E ele se revela a você. Através da palavra, através da oração, ele se revela a você, tá? Quando eu me entreguei para Jesus, né? Me joguei aos pés de Jesus, eu falo que eu fui com os joelhos no chão e a boca no pó. Então eu fui num tempo muito difícil da minha vida. Eu não conhecia a palavra. Eu já tinha visitado igrejas evangélicas, tal, mas nunca tinha de verdade me entregado ao Senhor e tampouco lido a Bíblia, né? Não nasci em berço evangélico, nem cristão, nem católico. Eu não tive contato com esse Deus de verdade, né? Então eu cresci assim, né? Com as coisas que tudo era a força do meu braço. Até um dia, né? Que eu falo que Jesus ama tanto a gente, que ele tem misericórdia da gente, né? Até um dia que eu falo que ele bateu assim nas minhas costas e falou: filha, vem cá, eu vou te mostrar quem sou eu. Vem caminhar comigo. E nesse vem caminhar comigo, né? Tudo aconteceu. Eu comecei a descobrir que tudo que eu tinha não era a força do meu braço, né? Então, fui para os pés do Senhor, com o joelho no chão e a boca no pó. Tudo acontecendo na minha vida, questão de filhos, financeiro, família, casamento, até mesmo o lugar onde morava, eu precisei sair. Então, assim, tudo aconteceu na minha vida. E aí, fui, né, me joguei aos pés do Senhor, né, aceitei Jesus. E as pessoas, eu sabia que eu precisava começar a ler a Bíblia para mim conhecer esse Deus, né? Porque de verdade, gente, são poucos que aceitam Jesus pelo que ele é, tá? Hoje em dia, eu sigo Jesus pelo que ele é. Mas quando eu comecei lá na minha caminhada, lá atrás, que eu fui chorando, me acabando, era porque o que ele podia fazer. Como assim? Eu tava sofrendo muito, eu tava com o meu mundo desmoronando. E as pessoas falavam assim: tem um Deus que pode mudar a tua história, tem um Deus que pode fazer diferente, tem um Deus que faz o impossível. Eu fui por causa disso. Eu fui por interesse, como os muitos vão. Muitos vão quando estão num leito, né? Estão enfermos, quando estão perdendo um parente, quando estão perdendo um casamento, quando estão falidos. Muitos vão pelo que ele pode fazer. E aí? E aí, quando você chega lá, você vê que não é isso, né? Depois que você chega lá, que você entende. Não é pelo que ele pode fazer, é pelo que ele é e pelo que ele já fez. Entendeu? E aí? E aí, tudo que acontecer, que ele fazer na sua vida, de verdade, você já está no lucro. Porque ele já deu o filho dele para você alcançar a salvação. Então, tudo que você receber pós isso, de verdade, você já está no lucro. Mas ele é um pai tão amoroso que ele faz, ele tem prazer, entendeu? Ele tem prazer, ele ouve os corações contritos, doídos, doloridos, entendeu? E aí a gente vai aprendendo a amar esse Deus, e a gente vai querendo conhecer esse Deus, quem é esse Deus, quem é esse Deus, e aonde a gente vê? A palavra, né? É a palavra. E assim foi comigo. Comecei aí a buscar, né, a ler a palavra. Tinha uma Bíblia em casa, comecei a ler, baixei no celular, comecei a ler a Bíblia. E eu entendia nada. Como tudo estava acontecendo na minha vida, o que as pessoas falavam para mim? Lejão. Coitada de mim, eu estava longe de ser Jó, né? Mas eu entendo que eles estavam querendo me mostrar, né?
a parte, eu acho que eles queriam me mostrar mesmo, a parte da restituição, né? Jó foi fiel e foi restituída. Enfim, eu não conseguia ler Jó. Porque Jó é um livro poético. Gente, um novo convertido começar a ler Jó só se for por direção do Espírito Santo para ele entender. Tem que ser diferenciado, porque ele é um livro poético, é um livro lindo, é um livro de uma história assim, meu Deus, e é história profunda, o livro de Jó é profundo. Mas eu não conseguia, eu começava a ler, primeira coisa, você lê a Bíblia é ato espiritual. A primeira coisa que o inimigo vai te fazer é querer te distrair. E outra, quem não tem o costume de leitura, na hora que pega um livro para ler, vai dormir, sente sono. E aí, como você faz, né? E eu tava nessa, mas o meu problema não era o sono. O meu problema era o entendimento. Eu não conseguia ler, as palavras não entravam. Gente, que coisa difícil. Eu lia um versículo, no outro eu já não sabia o que aquele tinha dizia, parece que não tinha nexo. Tinha coisa assim, sabe? Não conseguia entender. De verdade, é espiritual. É uma guerra espiritual, gente. Não é um livro qualquer. Você não está lendo um livro qualquer. E aí, eu lembro que tinha uma amiga muito amada, muito querida que eu tenho. E ela falou assim, amiga, eu já ouvi falar que tem gente que lê, eu falava pra ela, né, ela era evangélica, ela não conseguia ler. Aí ela falava assim, eu já ouvi falar que tem gente que lê de trás pra frente. Não de trás, a palavra por palavra, mas versículo, né, de trás pra frente. Eu falei, meu Deus, e aí que eu tentei, gente. Eu tava vindo do mundão, eu não tinha entendimento de nada. Eu tava vindo do mundão. E aí tentei, deu certo? Não deu certo. E eu ali pelejando, com o quê? Livro de Jó. Aí peguei um dia, Deus pela misericórdia, né? Ele viu, né? Eu tava buscando. E Deus fala muito comigo através do som. Eu sou quase uma sonhadora. Sonho. Meu Deus, como Deus fala comigo através do som. E aí, o que aconteceu? Eu sonhei, um dia acordei, né? Já tava acordando, não tem aqueles relance assim que você acorda? Eu tava acordando e vi o livro de João e Lucas, tá? Eu sabia que tinha esses dois livros na Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, gente. E aí, tão pouco que eles estavam um de frente pro outro. Terminava Lucas e começava João. Eu não tinha entendido. E eu via assim, eu via João e Lucas. E aí, eu acordei, né? Eu sabia que era a Bíblia, eu tinha visto, era uma Bíblia. Aí eu fui averiguar isso. Aí quando eu olhei lá, tinha, e era justo assim, João e Lucas. A sequência é Lucas e João, né? Mas eu tinha visto João e Lucas. Aí eu falei, meu Deus, então é pra mim ler. Gente, porque o novo convertido, ele é até espiritual demais, ele espiritualiza tudo. Aquele que tá entregue mesmo, aquele que se jogou, ele espiritualiza tudo. Ele faz tudo, entendeu? Por quê? Porque ele ainda não consegue entender o freio do Espírito Santo, ele não consegue entender o que é alma, o que é o inimigo, o que é Deus. Não adianta. Muito poucos conseguem. Até, né, ir na tua caminhada, começar a distinguir algumas coisas. Então, assim, eu já... É Deus. E era mesmo. Com certeza era, né? E aí, comecei a ler ali. E ali a minha mente fez pum. Aí você fala, Luzia, mas por quê? Por quê? Porque Deus me conhecia. E Ele te conhece. Ele nos conhece, né? E Ele sabia do mínimo de entendimento que eu tinha. Qual é o entendimento? Eu só lia filme. Eu só via filme. Eu já tinha visto filme da passagem de Cristo. Eu já tinha assistido, né? Então eu já tinha um contato mais, né? Falar de Jesus para mim era mais fácil, eu já entendia mais de Jesus. Algumas coisas eu já tinha ouvido falar. Então para mim era mais fácil. Então quando eu peguei ali, o livro de João é um filme todinho, né? Assim, parece que é do início. E aí, quando eu peguei ali, eu comecei a discernir, começou a entrar. Mas por quê? E as palavras é fácil, gente, o evangelho ele é simples. Ele é simples, não tem segredo, não tem mistério. Você pega ali o evangelho, o Novo Testamento, né? Que a Bíblia é dividida
Antigo e novo. Esse antigo não é velho. Esse antigo é porque ele é um pouquinho mais longe do que o novo. Porque ele vale tanto quanto, tá? Não é história, não. Não é só história. Ele tem sentido e Deus deixou ele, não foi à toa. Não foi por acaso. Não foi para você ler livro de historinha, tá? Porque se não fosse para ele estar ali e não tivesse significado, ele não estava ali. Ele estava lá nos apócrifos, estava para outro canto. Enfim, não é isso que eu quero falar. Aí, o evangelho ele é simples. Então, quando você começa ali, Marcos, Mateus, né? Lucas, João, né? Você entende. Você entende. Ai, Luzia, mas o evangelho não é tão simples assim. Tem revelações. Tem. Paulo diz que tem níveis de entendimento da palavra. Ele fala que para uns é leite. E logo depois do leite, o que faz? Vem um alimento sólido. Então, quando você inicia, você precisa de leite. E é isso que tem no evangelho. Tem o leitinho. Ele é simples, ele é digerível, ele é doce. Então, o evangelho é assim. Você começa ali, ele já vai internalizando em você. A palavra já vai entrando. E Jesus é a própria palavra. Então, inicia-se por ali. Assim que eu iniciei. Foi pelo evangelho, tá? E vamos lá. Aí depois dali eu decolei, eu consegui ler outras coisas, eu consigo ter outros entendimentos, né? Às vezes já tá vindo alimento sólido, às vezes até muito sólido que a gente tem que digerir, né? Vai dias digerindo, mas é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Por isso que quando você lê lá um livro, um versículo, você não bate o pé. É isso, não. Calma. É isso, tá tudo certo, é isso. Mas você tem que entender que a palavra tem níveis. E Deus vai liberando conforme você vai buscando, tá? É uma atitude espiritual, vai dar sono, né? E você tem que ser esperto. Você tem que ser esperto para ler a palavra. Por quê? Porque a gente tem que ser estrategista. A gente tem que decidir. Eu só vou ler a palavra se eu sentir. Vai nessa. É uma decisão. É igual seguir a Jesus. Ah, eu preciso sentir. Eu não senti de servir a Jesus. Eu não senti de buscar Jesus. Não, eu decidi. Eu decidi. E todo dia eu decido. Tem dia que eu tenho preguiça de ir para a igreja. Eu tenho que decidir que eu vou. Tem dia que eu tenho preguiça de orar. Eu tenho que decidir. Não, eu vou orar porque eu preciso orar. Eu preciso desse tempo. O evangelho é decisão. Tá? Para com esse negócio de sentir. Tá? Não tem nada a ver com sentir. Eu não vejo isso. Eu sou até muito racional. Eu tenho, para mim é uma falha muito grande, é um defeito para mim de verdade. Eu sou muito racional porque confronta com a fé. A fé, né, é pelaquilo que a gente não vê, mas ela acontece. E a racionalidade fica buscando fundamento, né? Então eu confronto muitas vezes. É algo que eu busco no Senhor para trabalhar em mim. Então, assim, não vai no sentir não, tá? Vamos lá. Para iniciar, primeiro você ora. Senhor, eu não consigo ler a tua palavra. Talvez você tá lendo, eu não gosto de ler, é para o Senhor que você tem que falar. Não é na internet, não é pro teu vizinho, não é pro teu amigo, não é pro irmão lá da igreja, não é pro pastor. Pastor, eu não consigo, eu não gosto, porque, para falar a verdade, a gente fica constrangido, né? Quem vai falar que não gosta de ler a palavra? Né? Vai falar, eu não consigo. Né? Às vezes não gosta. Vai para os pés do Senhor. Senhor, me ensina a gostar. Me dá um coração novo. Me dá uma mente renovada. Que eu possa amar a tua palavra. Que eu tenha sede da tua palavra. Mas de verdade, Senhor, eu não estou gostando de ler. Não está dando certo, Senhor. Mas continua. É uma decisão, tá? É uma decisão. Inicia-se por uma oração, faça um propósito. Gente, é assim, eu consigo fazer regime? Não, eu quebro meus regimes, quebro. A maioria eu quebro, né? Agora eu nem tô fazendo, mas a maioria de jejum, né, de regime, eu quebro. O jejum espiritual, aquele que eu converso com Deus e faço propósito com Deus, eu quebro? Não, esse eu não quebro não, esse eu tenho compromisso, tá? Esse eu tenho compromisso. Então, faça um propósito.
Senhor, todo dia, de segunda a sexta, de domingo a domingo, você pode fazer, né? Cá pra nós. Eu vou tirar para ler a tua palavra. Se você não puder tirar em tempo, horário, tipo assim, eu vou pegar das 2 da tarde às 3. Se você não puder tirar tempo, faz um propósito de capítulo. Eu vou ler todo dia 3 capítulos. 4 capítulos, aí vai depender da tua disposição. Faz um propósito de quantidade de capítulo. E aí, o que acontece? E aí que você lê, porque às vezes você tem um tempo de manhã, às vezes você tem um tempo à tarde. Mas você sabe que você não pode fechar aquelas 24 horas sem cumprir o que você prometeu, o que você se propôs a fazer. Entendeu? Faça um propósito. É libertador. E marcar horário, é muito bom você ter aquele horário. Porque nós funcionamos por rotina. Então, se você, tipo assim, todo dia você vai fazer aquela coisa, todo dia o teu corpo, a tua alma inclina a querer fazer aquilo. Então, já ajuda muito, tá? Porque é uma briga espiritual com esse corpo aqui e o nosso espírito. Escolha uma versão da Bíblia que você entenda. Como assim? Então, de verdade, eu acho que você pode, né? A não ser que se for uma jovem, um jovem. Mas a gente pode já pegar a Almeida. Ela tem umas palavras que você tem que buscar no dicionário, às vezes, que a gente não sabe o que é. Né? Eu faço isso até hoje e não tem como saber tudo. Então, o que você faz? Ou você vai no celular, que eu não te aconselho a pegar a Bíblia, o celular lendo a Bíblia, porque a gente voa no celular e esquece a Bíblia. Ou você vai no celular, vai anotando as palavras, né, tal, e depois busca o que é. Ou pega uma versão. As novas, NVLH, versão, né, nova versão na linguagem de hoje, né. Tem outras também, assim, na linguagem de hoje. Elas são boas, elas são muito boas, elas são bem de fácil, assim, bem de fácil entendimento as palavras, sabe? Mas elas, talvez elas querem facilitar tanto que às vezes muda algum sentido, tá? Eu falo por experiência que eu tenho aqui em casa para minha filha e às vezes eu até pego, né? É bom você ter várias versões da Bíblia para você ver um versículo aqui fala assim, o outro ali. Não é que muda o sentido, mas muda a palavra em si, mas o significado tem que permanecer dentro, a raiz tem que ser a mesma, sabe? Por quê? Porque todas as Bíblias vêm do original, e aí nós, aqui no Brasil, as que a gente tem acessível, mais fácil, é a King James e a Almeida, né? Que é a corrigida e revisada, é atualizada. Então, é assim, revista, né? E atualizada. Então, elas são as mais próximas que a gente tem acesso, tá? Seres como normal. Eu tenho essa aqui, em James aqui, eu paguei menos de R$100 nela. Acho que eu comprei pela Shopee. Eu comprei pela Shopee. Então, e ela é boa porque ela tem comentários. Então, eu não preciso pegar celular muitas vezes, ó. Tá vendo? Ela já tem comentários. Então, eu vou ali e já vejo o que o comentarista falou daquele versículo que eu não entendi o nexo dele, o que ele quis dizer ali, não entendi. E outra coisa que essa Bíblia tem que eu amo muito é a questão de mapas. Gente, é muito bom mapa, muito bom. Nossa, que gostoso. Eu amo, né, mapa. Então, faça isso. Escolha uma versão. Cuidado, tá? Cuidado com o quê? Hoje em dia tá tendo... Até Satanás tem Bíblia. Os luciferianos aí da vida tem Bíblia. Tem Bíblia de ocultismo, tá? Então não é a Bíblia. Não é tudo Bíblia que é Bíblia. Mas a maioria, né? Então, assim, só cuidado com isso. Porque tá tendo uma Bíblia agora com algumas... como é que eles falam? Não é integração, até LGBT e tal, aí estão fazendo, editando Bíblia, porque daí eles colocam e tiram o que quer. Não é assim que funciona, a Bíblia não é assim.
Tem um vídeo do Augusto Nicodemos que ele explica como foi montada a Bíblia, sabe? Como a Bíblia foi feita, que um dia eu vou trazer aqui para vocês. É maravilhoso você entender isso. A Bíblia católica, ela tem mais livros do que a pentecostal, né? A Bíblia comum, ela tem mais livros. Por quê? Porque eles aceitaram alguns livros apócrifos, que o cânon, né, não tá no nosso. O que acontece? A Bíblia deles tem toda a nossa dentro, mas elas têm mais alguns livros, tá? E aí, se você é pentecostal, né? Pentecostal é crente, né? No linguajar é crente, talvez não dá certo para você, tá? Pegue uma já com 66 livros. A nossa Bíblia cristã, pentecostal, evangélica, né? 66 livros, tá bom? E a divisão da Bíblia. Gente, a Bíblia, ela é dividida em algumas partes. A parte macro dela, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo, tá? Antigo e Novo Testamento. O Novo é Jesus, o nascimento de Jesus, o andar dele aqui, né? O ministério dele, a ascensão dele aos céus e a trajetória dos apóstolos por um período, né? Aí até a trajetória dos apóstolos, de Paulo, e daí tem algumas outras cartas que não é de Paulo, que a gente fala que não é as cartas paulinas, né? Então, como é que você faz para ler? Eu te aconselho, inicia pelo Evangelho. Pelos Evangelhos. Terminou o Evangelho, vai para o Atos, o Evangelho é Marcos, Mateus, Lucas e João. Terminou, vai para Atos. Terminou Atos, vai para as cartas. Todas cartas. Só deixa Apocalipse. Aí volta lá em Gênesis e começa a ler Gênesis. Porque daí você já tem entendimento. E a Bíblia, ela é assim. Todo livro tem Jesus, tá? Lá no Antigo Testamento você não vai ver a palavra Jesus, mas todo livro aponta para Jesus. A Bíblia todinha, do início ao final, ela aponta para Jesus, tá bom? Eu li um livro e não encontrei Jesus. Pesquisa, fala aonde Jesus se revela no livro de Esther, aonde Jesus se revela no livro de Êxodo. Pode ir lá, porque daí vai estar tipo, né, e antitipo. É assim, mas isso aí lá na frente eu falo com vocês. E Jesus está lá, tá? Jesus era pedra lá, né, no deserto, né? E é a pedra ainda, né? No Novo Testamento também confirma isso, confirma isso. Então tem muita coisa que você vai ver que Jesus já estava lá, tá? Desde o início, haja lá, já está Jesus lá, tá bom? E a palavra é revelada. E ela vai se aprofundando. Conforme você vai lendo, você vai se aprofundando mais. Você vai tendo outro entendimento. E é assim. Um dia, eu estava aqui em casa, de madrugada, entrou um ladrão e levou... nós somos duas casas, a da frente e a do fundo. E ele entrou, foi na casa dos fundos, da minha cunhada, e roubou lá. Roubou não, furtou, né? E aí eu acordei no horário que ele estava dentro do quintal. E eu fui ao banheiro e eu vi um versículo assim para mim. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida em abundância. E aí eu fiquei com aquilo, sabe? Fui deitar com aquilo. E não ouvi nada, né? Tava tudo tranquilo. Aí eu cheguei e falei para uma irmã na igreja. Uma irmã, sabe, ser uma professora, uma mestra, uma mulher de Deus. Eu falei, irmã, aconteceu assim. E a gente olhou nas câmeras, foi justa a hora que o ladrão tinha entrado. Aí ela falou assim, mas esse versículo não quer dizer isso. Tá? Aí eu fiquei até assim, eu falei assim, mas o que Deus quis? Quis me falar que ali tinha um ladrão, né? E é claro que ele estava usado por Deus, né, gente? Ele não estava sendo usado por Deus ali. Então, assim, Deus, ele vai se revelando a você. Ele fala com você. Você lê um versículo, não entendeu? De repente o Espírito Santo traz para você.
Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo já está morando dentro de você, tá? Você já é templo, porque você não é igreja, tá? Você não é igreja, você é templo, bom? Então, aceitou Jesus, ele já está ali. Você lê na Bíblia, ele vai trazendo, mesmo que você não memorize, você não vai memorizar tudo, né? Mas ele traz no momento certo, do jeito certo, porque o nosso Deus é um Deus estratégico, misericordioso e bondoso, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo, tá? Conta a sua experiência aí nos comentários. Ah, para mim ler a Bíblia eu precisei fazer isso, para mim ler a Bíblia precisou acontecer aquilo. Sabe por quê? Porque quem vir nesse vídeo vai ler os comentários e lá tá o teu comentário, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like. Deus te abençoe.